Fala galera, beleza? Professor Labonari, mais uma aula do Cursinho Federal. Vamos falar de mineração no Brasil, isso mesmo. Vamos falar sobre os recursos minerais e a importância disso para a nossa economia. Uma aula super bacana do professor Lobão. Primeira coisa, recursos minerais. Vamos conceituar isso aqui que é muito importante para a gente poder começar a analisar esse assunto. Os recursos minerais são materiais da natureza mineral que, ocorrendo na crosta terrestre com uma concentração superior à média, podem ser economicamente exploráveis. O que isso quer dizer? Que toda rocha possui vários minerais, porém aquela rocha que tem uma concentração de um mineral específico, ela vai ter um grande aproveitamento comercial. Então, por exemplo, a hematita, que é uma rocha que tem mais de 50% de ferro, dela você pode extrair o ferro com mais facilidade, ou a bauxita com alumínio, por exemplo, ou a cassiterita com estanho. Então esses minérios são rochas que têm uma concentração de um mineral específico e, portanto, tem um grande aproveitamento econômico. Nós podemos classificar os minerais em minerais não metálicos, incluir minerais e rochas que são principalmente utilizados na construção civil e em processos industriais de natureza muito diversa. Como exemplo, podemos citar aqui areias, gesso, argilas, quartzo, calcário, granito, mármore e pedras preciosas. Então, são recursos minerais não metálicos. Temos também os recursos minerais metálicos, aqueles explorados para obtenção de determinado elemento metálico que faz parte de sua constituição. Então, quando eu falei para vocês, a hematita que tem bastante ferro, ou então o minério de cobre, a bauxita que tem muito alumínio, o chumbo, o zinco, a prata e o ouro. Então, são rochas que têm uma concentração de um mineral, tá? Essas rochas que têm uma concentração de um mineral são chamadas de minérios. Anotem isso, é muito importante. E como se explora os recursos minerais? Os recursos minerais extraem-se a partir das rochas da crosta terrestre. No entanto, apesar da Terra ser um planeta rochoso, não se encontram substâncias úteis, minérios, em quantidades exploráveis em todos os locais. Então você tem rochas em todos os locais, porém aquelas rochas especiais, aquelas que têm uma concentração de um mineral específico, elas são mais raras. E aí, para poder encontrar, você vai ter que ter grandes estudos geológicos e quando elas são encontradas, vai ter um grande aproveitamento econômico. Então, para extrair minerais da superfície da Terra, você tem que achar essas rochas especiais que têm a concentração de um mineral. Conforme eu já falei anteriormente, nós temos a hematita, que é o minério de ferro, ou então a bauxita, o minério de alumínio, entre outros. E aí essas regiões, elas são chamadas de jazidas minerais e têm um grande aproveitamento econômico. A extração dos recursos minerais apenas é possível quando existe um minério em concentrações elevadas. São as jazidas minerais, as rochas e os minerais extraídos em minas e escavações que podem ser superficiais ou subterrâneas. Por exemplo, você pode extrair o ouro em mina, no subsolo, ou então um ouro de aluvião, um ouro na superfície junto aos rios, conforme aconteceu, por exemplo, na região de Goiás durante o século XVIII. Podemos observar aqui um mapa que mostra as principais regiões de mineração e observem que elas vão se concentrar principalmente em regiões de escudos cristalinos, as regiões mais antigas da Terra. Nessas áreas você vai encontrar bastante minérios, como por exemplo na Serra de Carajás, ou no Quadrilátero Ferrífero, ou na Serra do Navio, no Amapá. Já nas bacias sedimentares você vai encontrar principalmente combustíveis fósseis, como no sul do Brasil que você acha bastante carvão mineral, ou na plataforma continental brasileira onde você encontra petróleo e gás natural. E esse mapa então mostra as principais extrações de minérios do Brasil. E vamos falar desses minérios. Primeiro vamos começar falando sobre o minério de ferro. O minério de ferro é o produto mineral mais explorado no Brasil, que dá muito dinheiro para o nosso país. O Brasil é o terceiro produtor mundial desse minério. E aonde podemos encontrar as principais jazidas, pessoal? Em Minas Gerais,
né, no quadrilátero ferrífero, temos também na Serra de Carajás, no Pará, e em menor quantidade no Mato Grosso do Sul, no chamado maciço de Urucum. O minério de ferro é um importante recurso mineral que dá muito dinheiro para o Brasil e é explorado principalmente em Minas Gerais e no Pará. E a destinação da produção é feita ao Japão, em países da União Europeia e ao abastecimento das usinas siderúrgicas nacionais, onde você vai pegar esse ferro, vai adicionar carbono e outros minerais e vão fazer ferros, ligas, aços, né, e aí materiais utilizados principalmente na construção civil. Observe esse infográfico que mostra a valorização do minério, tá? Em 2000, o preço da tonelada era de $20, porém houve um grande aumento das commodities ao longo do século XX, do século XXI, desculpa, e houve um grande aumento que gerou grandes divisas para o Brasil, né? Após a crise de 2008, o preço caiu de novo, porém esse momento aí foi um momento muito importante nos anos 2000 até 2010 e gerou grande lucro para o nosso país. Observe aí as regiões onde você tem a maior concentração dos minérios, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, você também vai ter a Serra de Carajás no Pará e o maciço de Urucum no Mato Grosso do Sul. Outro minério muito importante é a bauxita. A bauxita é um minério onde vai ter uma alta concentração de alumínio. A maior reserva de bauxita no Brasil está no Vale do Rio Trombetas, na Serra do Oriximá, onde o minério é explorado por um consórcio entre empresas nacionais, privadas e também multinacionais. Empresas como, por exemplo, a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, a Alcoa e a Companhia Brasileira de Alumínio estão associadas nesse consórcio, que possui um porto fluvial e uma usina de beneficiamento. Foi um projeto chamado Projeto Grande Carajás, onde você vai ter a mineradora, você vai ter a usina de Tucuruí, porque para você transformar a bauxita em alumínio gasta-se muita energia, né? Você tem a ferrovia Carajás e o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, um grande projeto de extração que vai facilitar, que facilita a mineração e a extração desses recursos minerais no Brasil. Temos aqui, ó, na Serra de Oriximiná, no Vale do Rio Trombetas, né, uma região onde tem uma grande extração de bauxita. Outro minério muito importante é o manganês. Ele é essencial para a indústria siderúrgica. Vai ser adicionado ao ferro, ao carbono, para poder fazer o aço. As maiores reservas de manganês estão em Carajás, no Pará, e no maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul, que está o início da exploração. Temos também na Serra do Navio, no Amapá, e no quadrilátero ferrífero, com áreas de exploração antiga. Então, o manganês é muito utilizado para mistura com ferro e com carbono para poder fazer aço. Temos aqui um mapa da Serra do Navio mostrando a extração de bauxita, a extração de manganês, desculpa, no Brasil. Outro recurso muito importante na mineração do Brasil é o sal, que é um mineral não metálico, e a sua extração pode ser feita em águas do mar, como salgema ou como salgema extraído no subsolo. Então você pode extrair no mar e também no continente, porém a extração de sal é muito maior no mar, especialmente na região nordeste, onde tem uma grande temperatura, uma grande evaporação, e aí mais fácil de você extrair esse sal. No Brasil, a exploração se dá nas águas marinhas. 95% da exploração está no Rio Grande do Norte. São necessários alguns fatores físicos para que a extração de sal marinho. Tem que ser um clima quente e seco, com fortes ventos e boa variação do nível das marés. E por isso que o Rio Grande do Norte ele é o estado que destaca-se na extração do sal marinho, tá? Então, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, a produção é natural. Já na Bahia e em Alagoas, o sal é extraído em depósitos minerais. Aqui nós temos o mapa mostrando na região do Rio Grande do Norte, aonde você tem a maior exploração de sal no Brasil. Outros importantes minerais que podemos destacar aqui na nossa aula, nós temos o níquel, utilizado em ligas metálicas, baterias, moedas, possui grande resistência à corrosão.
usado também em baterias, né? É muito importante. O cobre utilizado na indústria de transporte, eletrônica, construção civil e energia. O Chile é o maior produtor lá na região de Antofagasta, tá? Temos também outros minerais como o nióbio, né, que é muito importante, muito rico, inclusive vai estar na região de Goiás, em Catalão, tá? O ferro nióbio. É, está em nosso país quase a totalidade das regiões conhecidas de nióbio no planeta. Tem no Brasil e no Canadá. Tá? O minério é muito essencial para indústrias aeronáutica e aeroespacial. Um pouquinho de nióbio adicionado ao ferro faz ele ser muito mais resistente a altas temperaturas e muito visado aí na indústria espacial, tá? Indústria nuclear, inclusive armas e os seus mísseis. Cerca de 98% das reservas da terra estão no Brasil, em Catalão, em Goiás e Araxá. E o nióbio, então, é um mineral muito valioso, onde o Brasil é prioridade, é referência no mundo todo. E essa foi mais uma aula de geografia do professor Lobão. Espero que tenham gostado. Façam as atividades. Qualquer dúvida é só perguntar nas aulas ao vivo. Um grande abraço do professor Lobão. E deixo como bônus para vocês uma aula do canal Maigel do Lobão com o professor Rocha falando sobre esse assunto, sobre os minérios. Um grande abraço.